Boa tarde ou início de noite, né? Eu sou Cibele Vieira, diretora do Sindicato Unificado dos Petroleiros do Estado de São Paulo. Estamos aqui na live de hoje, que é o Covid-19, o impacto maior para as mulheres. E daí, para tratar desse tema, a gente trouxe como convidada a ex-ministra de Secretaria de Política para as Mulheres, Eleonora, também a Fátima, que é diretora da FUP e do Sindicato do Rio Grande do Norte, e a Luísa Batista, da FENATRAD, que é a Federação das Trabalhadoras Domésticas, né? Então, eu queria primeiro, começando pela Eleonora, uma pequena apresentação só sua, né? Depois a Fafá, depois a Luísa. Olha, boa tarde, boa noite, quase, a todas as companheiras, a Cibele, a Fafá, a Luísa, que estão comigo nesse debate. E eu quero imensamente, do fundo mesmo do meu coração e do meu compromisso político, agradecer o convite para participar dessa live. Eu acho extremamente importante e, sobretudo, vindo das petroleiras, que eu conheço o trabalho, tenho o maior respeito e admiração. E estar com vocês e com a Luísa, que representa uma federação de mais de 17 milhões de trabalhadoras domésticas que estão sofrendo imensamente nessa pandemia, é uma honra muito grande. Então, eu deixo um beijo para vocês e cumprimento a todas e todos os nossos ouvintes, a todas e todos que estão participando dessa live. Fafá? Boa noite, Cibele, boa noite, Luísa, boa noite, Eleonora. Eu queria aqui também trazer um abraço, uma saudação da nossa companheira Andressa, que é a coordenadora do coletivo de mulheres petroleiras. Ela, como milhares de trabalhadores petroleiros, não podem ficar no distanciamento social porque estão em atividades essenciais que não podem ser paralisadas sob o risco do desabastecimento. Então, eu estou aqui substituindo a companheira Andressa. Eu sou Fátima Viana, sou diretora da FUP, sou diretora do Sindicato RN. Queria aqui, logo, parabenizar o Sindipetro no estado de São Paulo por essa programação toda sexta-feira, que tem trazido temas muito importantes e sempre dando a oportunidade da gente também trazer o enfoque da nossa categoria nesse momento de emergência de saúde, né? Um momento emergencial da saúde pública no Brasil e no mundo. Então, muito prazer em estar aqui com vocês. Eu também me sinto honrada em poder contribuir. Luísa? Boa tarde a todas e todos que estão assistindo essa live nesse momento. Um abraço especial para a Creuza Oliveira, né, que é a secretária-geral da FENATRAD, e que completou ano no dia 11, e no dia 13 o Sindicato da Bahia completou também 30 anos de luta e resistência. Eu sou Luísa Batista, atualmente sou presidente da FENATRAD, né? Também compõe o Fórum de Mulheres de Pernambuco e também a direção da CUT Pernambuco. E gostaria de agradecer imensamente o convite, Cibele, que você fez, que nesse momento que a gente está vivendo essa quarentena, é muito importante a gente fazer essas lives, que é uma forma da gente chegar também às pessoas e dizer e mostrar as dificuldades que nós mulheres, né? Porque a pandemia e a quarentena ela está para todos e todas, mas nós sempre temos mais dificuldades, né? Até por conta da gente fazer tarefas duplas. A gente trabalha fora da residência e trabalha nas nossas residências. Então, é um prazer estar com você e espero poder contribuir e aprender também. Olha, muito simbólico, né? Um sindicato de empregadas domésticas trabalhadoras fazerem aniversário no dia 13 de maio, né? Não podia deixar de registrar isso, que realmente a gente precisa de um novo 13 de maio aqui no Brasil, né? Mas então, hoje a gente está aí com o desafio
de debater um pouco por que afeta mais as mulheres, né? Tem, inclusive, muitos homens que falam que é frescura nossa, que é mimimi, enfim. E a gente sabe os desafios que a gente passa e a gente tem, inclusive, alguns indicadores que já estão saindo que mostram que a violência doméstica cresceu agora durante a pandemia, né? O que representa para as mulheres terem que ficar em isolamento social na realidade que a gente sabe que é a realidade brasileira. Se já não é fácil para ninguém, a gente sabe muito bem o peso que isso cai sobre nós, inclusive na responsabilidade do lar, na responsabilidade, às vezes, do lar do outro, né, Luísa? Na responsabilidade de cuidar das crianças que não estão indo para a escola. E então, Leonora, eu queria começar aí por você, para falar um pouco, de uma forma geral, como que essa questão da pandemia e do isolamento sobrecarrega mais as mulheres. Eu quero iniciar dizendo o seguinte, que nós estamos vivendo num estado de exceção. E esse estado de exceção se aprofunda cada dia mais desde o golpe de 16, que fez 4 anos, que tirou, sem crime nenhum de responsabilidade, a primeira mulher eleita e reeleita no país, a presidenta Dilma Rousseff. Tirada por umas falsas pedaladas, e hoje o Bolsonaro tem 300 crimes, modo de dizer, e até hoje está lá. Muito bem. Esse desgoverno, desde 16, ele desmonta todas as políticas, todas. E nós sabemos que, nestes instantes, as mais afetadas são as mulheres. Se vocês me permitem, eu quero dizer o seguinte: 52% da população é mulher. Desses 52, quase 49 são mulheres negras. Todas as mulheres ganham 30% a menos que os homens. De 30 a 40, 50% das mulheres estão na informalidade. Por quê? Porque eles destruíram o neoliberalismo implementado com o golpe de 16, destruiu todos os direitos trabalhistas e todas as relações instituídas pela CLT de trabalho. Vide as trabalhadoras domésticas, que eu tenho muita honra de ter sido ministra, quando a presidenta sancionou a conhecida PEC das trabalhadoras domésticas, que iguala os direitos das trabalhadoras domésticas a todos os outros trabalhadores, os direitos trabalhistas e sociais na CLT. E com o desmonte disso, as mulheres foram caindo na informalidade, na precarização do trabalho e no trabalho intermitente. E entre 1 em cada 10 mulheres já sofreu violência doméstica e foi estuprada. 1 em cada 5 já fez aborto. O aborto, que é um direito humano das mulheres e uma questão de saúde pública. E apenas, quase só 10%, não chega, das mulheres no mundo estão em cargos executivos ou no legislativo. Muito bem, esse quadro ele nos mostra que a sociedade brasileira ela é capitalista, exploradora, opressora, é patriarcal, que é homem que detém todos os lugares de poder, e ela é racista, porque a abolição da escravatura não existiu. Por quê? Não foi dado à população escrava condições de acesso a nenhum meio de trabalho. E hoje a população negra
ela continua com novas formas de escravidão chamadas modernas. E posto isso nesse quadro, o neoliberalismo que tinha tomado o mundo, o planeta, inclusive com golpes parlamentares sem botas, igual de 64, no qual eu vivi e fui presa política, torturada, não precisou de botas, como daqui foi com a guerra híbrida, a guerra das fake news, com o judiciário, com a mídia, com o parlamento, com as elites financeiras nacionais e internacionais. Agora, esse vírus desconhecido, esse tamanho desse vírus desconhecido, deslocou e botou de ponta cabeça o neoliberalismo e a globalização. Por quê? Porque ele não escolheu país. Ele não escolheu classe social. Embora ele mate mais a população pobre por causa da falta de acesso aos serviços e a falta de condições sociais, políticas, econômicas, de moradia, de saneamento, de tudo isso. E veja, ao escancarar, a pandemia coloca algumas questões que nós precisamos discutir. Primeiro, a questão se o neoliberalismo está de ponta cabeça e a globalização não está dando certo, entre aspas, alguns países já voltaram ao Estado-nação, porque a globalização deu a crise chamada da xenofobia. E a xenofobia, aqui no Brasil, a gente vê muito, com as colombianas, com os colombianos, enfim, com todos os imigrantes que, entre aspas, vêm para tomar o lugar de trabalho da gente, que é mentira, que nós já vivemos uma precarização. O que ela colocou também dentro dessa questão neoliberal, o desmonte, porque coloca as mulheres em evidência. As mulheres e a população pobre e a população negra, porque são as mais vulneráveis e que estão em serviços mais precarizados e mais vulneráveis, como trabalhadora doméstica, como dona de casa, como manicure, pedicure, vendedora de bolo nas ruas. E na área da educação, que nós temos grande maioria mulher, na área da saúde, só na medicina que a maioria não é mulher, mas enfermagem, 99% são mulheres, técnicas de enfermagem, assistência social, fisioterapeuta e psicóloga. Todas essas, com exceção das psicólogas, estão na linha de frente do combate ao coronavírus. Quando eu digo linha de frente, é aquelas que estão lá dentro do hospital, cuidando, pegando no doente, e dentro das UTIs. E a outra questão que o neoliberalismo, a queda do esse desmonte da globalização e do neoliberalismo põe, é a questão da necessidade, da importância de um sistema público de saúde, como o SUS, que seja universal. Porque a classe média que paga e a elite segura saúde, nós vemos agora nessa epidemia. Começou nos bairros chiques e de elite. Quem viajava veio de avião. Então, foi para o Einstein, foi para o Sírio-Libanês, foi para o HCO, foi para o Oswaldo Cruz, foi para os hospitais privados de todos os estados. E para onde vai a maioria da população? Para o SUS. E na Itália, a USLA, que é o Sistema Único de Saúde lá, não deu conta, estourou. Na Inglaterra, a mesma coisa. Na Alemanha.
E no Brasil nós estamos vendo a tragédia que é. Então, colocou essa necessidade e o SUS foi desmontado. A PEC do congelamento dos gastos, ela retirou os recursos da saúde. E o SUS foi desestruturado. Políticas que nós estávamos investindo e investimos no sistema de saúde foram desestruturadas. E essa questão traz à tona um preconceito muito grande, um preconceito contra as mulheres, contra a população pobre, contra as trabalhadoras e trabalhadores, contra a população negra, as indígenas, LGBT. E todos que nós sabemos que sofrem esses preconceitos. E na pandemia, o único meio, eu sou da área da saúde pública, a única estratégia que ainda é eficaz é a estratégia do isolamento social radical, horizontal e radical. Nós deveríamos, sobretudo São Paulo, Pernambuco, Ceará e Manaus, deveríamos ter feito o lockdown, a parada, o trancamento, no início. Por que não fizemos? E, nesse momento, nós temos um governo fascista, um governo neofascista, porque o fascismo era de outra forma, se dava de outra forma, mas um governo fundamentalista, negacionista, um governo completamente contra a ciência, contra o conhecimento. Então, a população fica, eu vou ouvir os governadores ou eu vou ouvir o presidente? Ou então, já que eu não tenho acesso mesmo à água, a álcool gel, a máscara, eu vou para a rua, eu vou morrer mesmo, então eu vou morrer no baile funk. Então, são questões gravíssimas de direitos humanos. Então, eu tenho, para encaminhar para o meu fim, que eu estou com o relógio marcado, eu tenho 3 questões de impacto sobre as mulheres, que eu já escrevi num grupo que nós temos, eu posso mandar para a Cibele e a Cibele distribuir. Primeiro, um impacto sobre as trabalhadoras domésticas e o impacto na violência doméstica. O impacto sobre a trabalhadora doméstica é gravíssimo, porque se ela se elas são serviços essenciais, elas têm que tomar condução, transporte coletivo. Então, elas se expõem ao risco, os riscos são enormes para ela e ainda mais contam com patroas e patrões que não cumprem o que a Federação dos Trabalhadores e até das patroas tem dito para elas ficarem em casa e quem puder, não. É obrigado a pagar a permanência da trabalhadora doméstica em casa, para ela ficar em isolamento. Lembrem-se que a primeira morte no Rio de Janeiro foi uma trabalhadora doméstica, cujos patrões chegaram da Itália e exigiram que ela ficasse no trabalho dormindo lá. Ela pegou, morreu, porque a hora que ela deu entrada no Sistema Único de Saúde, acho que era na Baixada, ela já estava com o pulmão todo saturado. E o casal pegou, foi para o hospital privado, não morreu. Olha a divisão de classe aí. Então, essa questão das trabalhadoras domésticas, para mim, é gravíssimo e é decorrência da precarização. A questão da violência doméstica está aumentou. Hoje, nós podemos falar que 50% de violência doméstica
e quase 30% de estupro dentro de casa. E também de estupro de menores, pedofilia. Porque sabemos que quem comete a pedofilia, quem comete os estupros, são pessoas conhecidas. Então, a nossa proposta, o aumento da violência doméstica, não é por causa da pandemia, por causa do isolamento, de jeito nenhum. É por causa do vírus, do coronavírus e por causa do Estado brasileiro, que retirou todos os recursos que nós tínhamos no ministério que eu era titular para a implementação concreta das políticas Mulher Viver Sem Violência para o enfrentamento à violência contra as mulheres. Então, o 180 está desativado, tem lá, está funcionando 24 horas por dia, mas eu morro de indignação quando eu vejo a Damares fazer uma campanha para ligar para o 180. Eu deixei 350 funcionárias lá, de alta capacidade. Hoje não tem nem 100 para atender. Então, o que nós estamos propondo é retirar as mulheres, e se tiverem filhos menores, de casa, mandá-las, se tiverem casas-abrigos, levar para as casas-abrigos, ou então os poucos estados onde tem casa da mulher brasileira, levá-las para ficar lá 24 horas por dia, e fundamentalmente, pagar hotéis para essas mulheres ficarem resguardadas, inclusive o Estado colocar segurança para protegê-las. E a outra coisa, a delegacia funcionar 24 horas por dia, sábado e domingo, feriado, e a medida protetiva não precisar de um aval do juiz nem da delegada para ela ser prorrogada. Basta a vítima, a mulher, informar que está correndo risco. E, finalmente, sobre a violência doméstica, as patrulhas Maria da Penha têm que funcionar 24 horas sobretudo e prioritariamente nos bairros onde tem mais violência, e as mulheres têm que ter condições, porque não vão ter condição de falar no seu telefone, mas elas têm condição de dar um grito na janela. Então, nós temos que dizer para as companheiras e todos os nossos companheiros ficarem atentos quando ouvirem um barulho da vizinha, enfim. E eu quero só pontuar a violência que as profissionais de saúde, que estão na ponta, estão sofrendo. Elas não têm máscara, elas não têm avental, elas estão dormindo, nos hospitais de campanha, elas estão dormindo em colchão, no chão. E quando elas voltam para casa, muitas não estão voltando para casa, com medo de trazer o vírus. Então, elas não estão mais nem tendo as relações sexuais que elas teriam se tiverem companheiros ou companheiras, e não estão vendo seus filhos se tiverem os filhos, ou as pessoas queridas, não estão. Então, elas estão... cada caso que eu tenho conhecimento que é doloroso. E as mulheres idosas. Muito pouco tem falado das mulheres idosas nessa pandemia. E elas estão morrendo nos asilos, nas casas de repouso, porque não têm a mínima condição de infraestrutura, logística, de assistência. E tem um outro caso. Elas ficam sozinhas e quem eram as cuidadoras delas são mulheres, e a grande maioria mulheres idosas, cuidando de idosos. Então, o quadro é muito grave, e eu quero dizer que
esse governo é um governo que nós temos que gritar fora Bolsonaro. Eu tenho dúvidas se o Congresso aprova, acho que não tem força ainda, fora Bolsonaro, e a despeito do processo ser muito longo, mas o STF tem que tirar esse homem de lá. Não é possível. Não é possível. Hoje nós tivemos mais outra demissão do ministro da Saúde, que também até então não tinha dito que aqui chegou, mas ele foi demitido porque ele não concordou com o protocolo dele, dizendo que a cloroquina era para ser utilizada no início da doença. Mentira, não é. O protocolo do CRM e do Conselho Federal de Medicina é que só em casos onde o médico assim o avaliar. Então, eu quero terminar mesmo, dizer o seguinte: as mulheres, eu coloco nas mulheres a grande esperança de que nós possamos sair dessa pandemia e sairmos com uma outra perspectiva de vida e com mais força, mais perspectiva de vida. A outra perspectiva de vida não é essa coisa que eu acho até meio bobo, falar, não, nós vamos sair mais solidárias. Não é verdade, ninguém muda da noite para o dia. Nós vamos sair, nós temos que sair com mais determinação, mais garra e mais força para lutar contra esse desmonte que está aí e esse genocídio que esse Bolsonaro está fazendo com a população que não concorda com ele e com a população pobre e negra desse país. Obrigada. Obrigado, Eleonora. É muita coisa mesmo que precisa ser denunciada e que a gente angustia a gente, né? Imagino você que já esteve lá e fez diferente, vendo tudo ser desmontado por esse governo. Deve dar uma agonia muito grande mesmo. Agora, o Fafá, a categoria petroleira, como já foi colocado no começo, uma parte consegue estar em trabalho em casa, mas a outra parte precisa ir nas unidades. Mesmo quem também consegue estar em trabalho em casa, a gente sabe que é diferente quando as mulheres estão em casa e quando os homens estão em casa, né? E daí, para aquelas também que precisam estar nas unidades, como que fica várias questões colocadas, inclusive delas não estarem nas casas enquanto as crianças estão, ou até mesmo, enfim, questão de trabalhadoras, às vezes, em gravidez, em aleitamento, enfim. Como que tudo isso que a gente viu a Eleonora colocar e denunciar, o que a gente percebe dessa gestão sobre o governo Bolsonaro, que nomeou o Castelo Branco, o que a gente percebe que isso reflete na relação com os trabalhadores e trabalhadoras e agora, durante a pandemia, afeta mais diretamente nós mulheres. Parabéns, ex-ministra, ministra sempre. Muito bons os dados. E eu queria fazer aqui, com a pergunta da Cibele, linkar um pouco sobre um conceito que a ministra falou, da questão do patriarcado. E, para isso, eu queria lembrar aqui mais ou menos um dado da Petrobras que é importante. Nós, mulheres na Petrobras, nós representamos 17% em queda. Então, é um ambiente de predominância da presença masculina. A gestão da Petrobras, em toda a sua história, com uma única exceção, ela sempre foi uma gestão masculina. E o patriarcado, entendido como privilégio masculino, ele sempre esteve presente e permanece presente na Petrobras. Basta olhar quais são os cargos de gerência que as mulheres ocupam na Petrobras. Com raríssimas exceções, eles estão todos nas áreas de apoio e nas áreas relacionadas a cuidados ou às relações
de trabalho. Então, esse é um dado que a gente não pode desconsiderar, existe independente da pandemia. Mas veja só, a empresa adotou nesse período uma série de medidas para enfrentar a pandemia. Porém, essas medidas, elas não são diferentes das medidas adotadas em outras empresas e elas têm uma marca que tem a ver com o que a Cibele levantou. A atual gestão da Petrobras, principalmente expresso na pessoa do presidente da empresa, o senhor Castelo Branco, é uma gestão autoritária, além de patriarcal, autoritária. Não respeita os direitos, não respeita os acordos coletivos, não respeita os seus trabalhadores. Então, o quadro na Petrobras ele é um quadro dramático para os trabalhadores em geral. Para as mulheres é pior ainda, porque nós, mulheres petroleiras, nós estamos inseridos nessa realidade das mulheres do Brasil. Então, a maioria das mulheres petroleiras, elas não estão lotadas nas áreas operacionais, elas estão lotadas no regime administrativo. Foram todas para o teletrabalho. E, ao ir para o teletrabalho, passará a assumir o custo que deveria ser da Petrobras, o custo da realização desse trabalho, com uma redução dos vencimentos de 25%. Então, tudo isso se soma a um problema que é anterior à pandemia, mas vai ser agravado. É que as mulheres, mesmo as mulheres que alcançaram o mercado de trabalho, elas continuam tendo a tarefa reprodutiva, os cuidados domésticos, os cuidados com os filhos, com raríssimas exceções. Então, o teletrabalho, ele traz uma sobrecarga, uma exaustão a essas mulheres que veem todo dia os seus direitos desrespeitados. As mulheres da área operacional, essas, então, vivem um drama maior. O primeiro drama é estar numa área onde a empresa não tomou as medidas de prevenção necessárias, inclusive sugerida pelos trabalhadores, e ela se vê num local onde avança a contaminação, essa mulher volta para casa. Essa mulher sofre toda a pressão de levar o risco do trabalho para dentro da sua casa. As mulheres que estão na área operacional, elas têm enfrentado dificuldades como, por exemplo, a Petrobras questionar o afastamento de uma mulher grávida sem ter redução dos seus vencimentos. A Petrobras tem se negado a cumprir o direito que as mulheres têm ao aleitamento. Isso, na pandemia, ele se agrava ainda mais, porque a exposição é maior para o trabalhador e para os filhos. Mas eu diria que a situação mais dramática da Petrobras ela se deve exatamente a essa gestão que é genocida também. A Petrobras se negou a adotar o uso da máscara, a Petrobras se negou a fazer a higienização do local de trabalho, como os trabalhadores sugeriram, a Petrobras se negou a ofertar o alimento de forma individualizada, como os trabalhadores sugeriram, lá no dia 19 de março. E só depois que o Ministério das Minas e Energia publicou, agora no início de maio, a existência de 800 trabalhadores contaminados e mais 1.600 sob suspeita de contaminação, é que a Petrobras passou a adotar a máscara, uma máscara, inclusive, que não é adequada, a adotar a modificação na oferta da alimentação e a fazer a higienização de algumas áreas e não de todas. Mas, até o momento, a Petrobras não pratica o que ela deveria desde o início, que era testar todos os seus trabalhadores que permanecem nas áreas operacionais. Então, a situação ela é dramática por isso, e ela fica mais dramática para as mulheres, seja as que estão no isolamento social, seja as que estão no
na área operacional. Mas tem um segmento da nossa categoria que sofre mais ainda, que são as mulheres petroleiras terceirizadas. Essas não tiveram direito ao isolamento social e nem à proteção mínima necessária. Essas mulheres ou foram afastadas sem vencimento, sem a garantia dos seus vencimentos, ou permanecem frequentando o local de trabalho sem ter as medidas protetivas adequadas. Então, esse é um drama grande e é um drama de difícil solução, porque a gestão da empresa, como eu disse, ela se nega de forma irracional a adotar as medidas necessárias para preservar os trabalhadores. Então, eu queria aqui dizer que a situação das mulheres petroleiras ela não é muito diferente da situação das outras mulheres. Claro que existem segmentos, como a ministra levantou, em maior exposição, mas nós, na diversidade da própria categoria, como eu disse aqui, do segmento privado, do segmento estatal, o operacional, que está na área administrativa, nós estamos sofrendo o impacto da pandemia de forma muito mais elevada. Por isso, porque as medidas tomadas, elas não são suficientes para a preservação da vida e da segurança dos trabalhadores e, portanto, expõe a família das trabalhadoras, também dos trabalhadores, mas muito mais das trabalhadoras. As trabalhadoras ainda têm um problema, como eu disse, que é a exaustão, o estresse, a sobrecarga de estar numa situação dessa, acumulando o custo do trabalho, o teletrabalho e as dificuldades que a empresa impõe. Por exemplo, em plena pandemia, a empresa começa a fazer modificações no plano de saúde, que implica na elevação do custo desse plano de saúde, quando nós estamos tendo uma redução na remuneração, a empresa modifica a gestão desse plano de saúde, diminuindo, portanto, o acesso, e ainda tomou uma medida extrema, completamente insensível, genocida, que foi obrigar pensionistas a pagar esse plano de saúde diretamente nos bancos, quando poderia ser feito no desconto da sua folha. Era uma forma de preservar essas mulheres, esses beneficiários, do risco de ir para uma fila de um banco, para uma situação de aglomeração, principalmente pessoas que são mais suscetíveis ao risco pela idade, porque elas já estão naquele grupo de risco. Elas e eles. Então, assim, para encerrar aqui, nós vivemos na Petrobras também os efeitos de uma gestão genocida. A FUP, inclusive, denunciou ao Ministério Público Federal, pedindo a investigação se há responsabilidade penal e administrativa do Castelo Branco, nesse momento, pela exposição que faz à vida dos trabalhadores diante da pandemia. Então, assim, por enquanto, é isso que eu queria trazer aqui, para a gente continuar o debate, né? Outras medidas da Petrobras merecem denúncia, né? E a sociedade nem sempre toma conhecimento dessas dificuldades, porque há todo um manto que encobre essas dificuldades nas relações de trabalho que hoje nós vivenciamos na Petrobras. E não bastasse, por último, o Castelo Branco, ele se negou durante o mês de abril, o mês de março, a tomar medidas que possibilitassem continuar a produção do gás de cozinha, que é um item essencial para a sociedade, inclusive para as mulheres que estão em casa e os homens que estão em casa em isolamento social. A queda da demanda de derivados, ela termina superlotando a capacidade de armazenamento. A questão é que a queda é de diesel e de gasolina, e não do gás de cozinha. Se eu paro a produção do diesel e da gasolina,
eu também paro a produção do gás de cozinha. Lá em março, a FUP sugeriu à Petrobras que distribuísse o excedente de gasolina e diesel para as instituições públicas voltadas à saúde e à segurança pública, como forma de você ajudar a sociedade a enfrentar esse momento e também dar a tranquilidade da produção e do abastecimento do gás de cozinha. A empresa se negou, finalmente, agora no dia 7, já diante quase de um colapso, a empresa resolveu distribuir 3 milhões de litros de combustível, mas isso poderia ter sido feito. Essas medidas todas que ela está adotando hoje, ela podia ter adotado no mês de março, e certamente o quadro da pandemia na Petrobras seria outro. E, assim, eu dei um dado aqui, que é o dado do Ministério das Minas e Energia, de 800 contaminados, mas se nós levarmos em consideração as pesquisas do Dr. Átila, isso pode chegar, na verdade, a 8 mil trabalhadores contaminados, porque o déficit de notificação é esse na pesquisa dele. Mas vamos ficar aqui com o dado público do Ministério das Minas e Energia, que já é uma grande tragédia, que são 800 trabalhadores contaminados nas instalações da Petrobras. Fafá, parece que faz parte mesmo, né, desse governo negar o problema. Se você vai negar o problema, você não pode testar. Se a Petrobras, a estatal, está sobre, né, eles falam que não tem influência, mas segue exatamente a cartilha que a gente vê o governo federal fazendo. Então, como que você vai testar os petroleiros e petroleiras, né? Não pode, porque daí mostra a contaminação real que está sendo colocada. Então, para continuar o negacionismo, você não pode fazer uma das principais ações de prevenção, que é você mapear o quanto antes as pessoas contaminadas, para você poder fazer o isolamento. Eles falam de isolamento, né, de contaminação de rebanho, mas mesmo aqueles países poucos, que às vezes não fizeram lockdown, fizeram o isolamento à base de teste massivo, né? Aqui não quer fazer isolamento nem teste. Então, realmente é uma coisa que não tem nenhum outro país no mundo está lidando com a pandemia do jeito que o Brasil está, porque você esconde de todas as maneiras, né? Como se a economia pudesse sobreviver sem gente. Mas aí, Luísa, é que outra coisa que parece que fica cada vez mais claro é que, na visão de alguns, nem todo mundo é gente, né? Eu acho que isso está ficando mais gritante durante a pandemia. E a Leonora foi feliz quando ela falou, né, que eu também não sou romântica ao ponto de esperar uma revolução no pós-pandemia, que todo mundo vai, de repente, virar humanitário, né, que eu acho que é uma questão que esse conceito de humano talvez nunca foi colocado na prática em sua plenitude, mas a gente vê, sim, que tem uma viravolta sobre o que é essencial, né? Quase todos os debates que eu tenho participado, eu cito um vídeo que eu assisti no Zap, que é um motoboy tirando onda. Ele tá assim na moto dele falando: você aí que jogava o carro para cima de mim, pode deixar que agora eu levo sua comida para você. Agora eu vou na farmácia e levo o seu remédio, né? E a gente vê que quais são as categorias consideradas essenciais? Em sua massa, grande parte são aquelas que são menos remuneradas. Isso é uma coisa que é uma viravolta enorme. Agora, você tem uma questão de ser considerado essencial, por exemplo, no caso de petroleiro, petroleiras, não são todos que têm que estar nas unidades. Então, não são todos, não é porque eu sou petroleira que eu sou de atividade essencial, mas alguns precisam estar de fato, porque você precisa de combustível para gasolina, para as ambulâncias, para a segurança, você precisa de combustível para todas as ações de combate à pandemia, você precisa do gás para as pessoas poderem cozinhar em casa, enfim. Então, não tem como, infelizmente, inclusive, não tem como a gente parar 100%. Agora, as trabalhadoras domésticas, qual que é a opinião de vocês? Como que vocês veem o reflexo da pandemia em cima da categoria
E daí uma coisa também, né, é essencial, mas não tem direitos, como que fica isso, né? É tão essencial que não pode ser reconhecida o direito também para diarista, por exemplo, né? Não só para mensalista. Inclusive, isso é altamente recente e foi muito criticado, né? Então, queria ouvir um pouco aí, Luísa, fica à vontade aí para falar do geral e também como isso está afetando diretamente vocês. Bem, desde o início da pandemia, que a preocupação da FENATRAD foi exatamente fazer uma campanha. Cuida de quem te cuida, deixe sua trabalhadora doméstica em casa, com vencimento, né? Ou seja, com salário pago. A campanha não surtiu o efeito desejado, mas chamou atenção, né? Jogamos nas redes sociais, inclusive outras federações internacionais também jogaram essa campanha, né, nas redes também lá fora, né, compartilharam. E aí veio o Ministério Público, né, tem a nota número 4 de 2020, onde ele fala que o trabalho doméstico também deve ser considerado como não essencial, né? E a gente vem lutando todo esse período porque, como você mesmo falou, nem tudo é essencial. Numa categoria de trabalhadores e trabalhadoras, nem tudo é essencial. Por exemplo, você está em trabalho remoto, então você não necessita estar se expondo nas ruas, no transporte público, em lugares onde tem aglomeração. Mesma coisa se estende ao trabalho doméstico. Nem todas as funções dentro do trabalho doméstico pode ser considerada essencial. Por exemplo, a trabalhadora que faz o serviço geral de uma casa, ela pode ser considerada essencial? Acredito que não. O que acontece é que uma das minhas falas, que a gente está botando também no site da FENATRAD, é exatamente isso, que a gente sempre lutou pelo reconhecimento, pela valorização do trabalho doméstico, e a sociedade nunca reconheceu isso. Inclusive, esse cidadão que está lá ocupando a presidência da República, né? Ele faz, sim, muito pelo capitalismo. O capitalismo está indo de vento em popa, mas o povo, no geral, está sendo esquecido porque cada vez mais a gente é surpreendido com medidas que nos retiram direitos. E lembrar também que ele foi o deputado que votou contra a PEC das trabalhadoras domésticas, né? Então, nem como eu estava dizendo, nem tudo é essencial dentro de uma categoria de trabalhadores, nem todas as funções. A FENATRAD entende que a babá, a pessoa que cuida de uma pessoa idosa ou com necessidades especiais, essa pessoa, se ela trabalha para empregadores que estejam na linha de frente, né? E aí a gente tem que ver a questão dos trabalhadores da saúde, né? E aí a gente entende que essa trabalhadora ela pode estar no local de trabalho desde que o empregador mantenha sempre máscara, álcool gel para ela estar se deslocando e, de preferência, oferecer o transporte alternativo para ela não estar dentro de uma integração lotada de pessoas, né, dentro dos ônibus superlotados, e aí a gente é surpreendido. Só durante essa semana que está terminando, a gente já teve 5 decretos, né? Aliás, o do Pará, que foi o primeiro, iniciou a semana passada. O item 58 falava que o trabalho doméstico, né, ele apenas colocou assim, serviços domésticos. Na lista de atividades essenciais, ele colocou serviços domésticos. Então, é aquela história. A gente sempre lutou pela valorização e a sociedade nunca entendeu a importância do trabalho doméstico, não aceita, não valoriza, né? Nunca aceitou a nossa luta, né? Mas, quando chega esse momento da quarentena, né, onde todo mundo está em casa, a maioria, né, está em casa, porque nem todas as pessoas podem se dar o luxo de estar. Aí eles querem o quê? A trabalhadora doméstica na residência, né? Para poder estar servindo, fazendo as tarefas domésticas, que não é nada de errado. Durante o período que não estamos em quarentena, estar no mercado
trabalho, tem que ir todos os dias para o trabalho, ter uma trabalhadora doméstica em casa todos os dias, está bem, e a FENATRAD aceita e entende, até porque isso é a nossa profissão. Agora, nesse período, estar em casa, trabalhando remotamente, e querer o trabalho doméstico, querer que a trabalhadora esteja todos os dias num ônibus lotado, se expondo à aglomeração, se expondo ao risco de contaminação, como bem lembrou a ministra Eleonora Mendicucci, a primeira doméstica, a primeira pessoa de que se teve notícia de falecimento no Rio de Janeiro foi uma doméstica. Os patrões trouxeram, né, o vírus importado da Itália, onde passaram férias, e chegou, eles puderam se cuidar em um hospital muito bem aparelhado, mas exigiram que a trabalhadora doméstica ficassem a serviço deles, e acredito que não tiveram nem o cuidado de essa trabalhadora manter uma distância segura, não ofereceram nenhum item de proteção para essa trabalhadora, e ela, com 63 anos, hipertensa, diabética, quando foi diagnosticado, já praticamente estava em óbito. O sindicato do município de São Paulo também teve casos de trabalhadoras que denunciou, inclusive a empregadora contaminada, fez o teste, verificou que estava a trabalhadora, ela não quis nem pagar o teste para a trabalhadora, foi preciso o sindicato interferir e dizer, a senhora está contaminada, fez o teste, ela está com sintomas, a senhora vai ter que pagar o teste para ela também. Agora, eu imagino, nesse momento, a gente não está com os sindicatos funcionando, porque sindicato de trabalho doméstico numa hora dessa não é essencial, a gente tem apenas um telefone para estar atendendo as trabalhadoras, né? E os e-mails dos sindicatos, o e-mail da FENATRAD, que eu posso falar aqui, né? Aí a gente tem essa situação, mas a gente não tem a proteção do Estado. No Pará, era serviço essencial. O que é que a federação fez? A FENATRAD foi para cima, fez ofício para o Ministério Público, então ele mudou, ele revogou o item 58 e colocou uma redação do jeito que a FENATRAD entende que deve ser, porque trabalho essencial é babá, cuidadora de idosos, cujos empregadores também sejam serviços essenciais. No Ceará, também foi feito o pedido de revogação ou de uma modificação no texto do decreto. No Maranhão, também foi para isso, quer dizer, a cada estado a gente está nessa situação. Então, o que é que a gente decidiu essa semana? A federação, junto com outras entidades, né, outros movimentos sociais, a gente conseguiu fazer um ofício para o Ministério Público do Trabalho Federal para que recomende aos governadores que forem decretar o lockdown que deixe o trabalho doméstico como um trabalho não essencial, a não ser, e aí especificar como seria o caso dessa trabalhadora doméstica ter que prestar serviço. Então, a luta é uma constante, mas a gente vê que nós, trabalhadoras domésticas, a gente já tem a gente já tem essa herança ainda da época da escravidão, que o trabalho doméstico ele não é valorizado como deveria. Apesar de que é o nosso trabalho. Muitos patrões dizem que a trabalhadora doméstica ela não me ofere lucro. Como que a gente não ofere lucro ao empregador? Se a gente está dentro da casa deles, se a gente está limpando, se a gente está cuidando dos filhos ou de um parente que necessita de cuidados especiais, o cuidado da trabalhadora doméstica não é aquele cuidado do profissional de saúde, mas tudo que envolve o cuidado, de uma certa forma, também traz a saúde, porque é uma casa limpa. Se você vive num ambiente sujo, com certeza você vai desenvolver doenças, não é isso? Mas se você está num ambiente limpo, bem cuidado, então é um ambiente que está te propiciando um bem-estar. E aí tem também a questão das mulheres que estão no mercado de trabalho, e essas mulheres que têm uma trabalhadora doméstica em casa, ela tem um tempo maior para ela, tanto de estar no mercado de trabalho, exercendo a profissão que escolheu, como quando chegar em casa, ela tem um tempo maior para ela, de se cuidar, né, de descansar, de ler um livro, né, de dialogar com os esposos, de se dedicar aos filhos, ao passo que nós, trabalhadoras domésticas, né, a gente sai de manhã, muitas saem, o dia ainda está escuro, aí vai para o trabalho enfrentando 2, 3 transportes públicos, quando chega no trabalho, um monte de coisa para fazer, né, porque tem pessoas que têm aquela
aquele cuidado, aquela organização, a casa não dá tanto trabalho, tem pessoas que você chega, você fica olhando onde é que você vai botar o pé da bagunça que é tamanha. Então, essa pessoa passa o dia todo trabalhando, volta de novo, 2, 3 transportes públicos, às vezes chega a passar até 2, 3 horas dentro de um transporte para chegar em casa, e quando chega em casa é que a gente vai cuidar, né, de fazer as nossas tarefas domésticas. Os nossos filhos que vivem em periferia vivem expostos a todo tipo de violência, porque a gente sai de manhã, né, é o nosso trabalho, a gente sai de manhã, vai cuidar da casa e dos filhos dos nossos empregadores, e quando a gente chega em casa mal, a gente tem tempo de ver e de conversar com os nossos filhos. Então, nesse momento de pandemia, as trabalhadoras estão em casa, o governo de Pernambuco, né, eu sou pernambucana, então o governo de Pernambuco, ele deixou os serviços domésticos fora de serviços essenciais, né? Então, nós não estamos consideradas, aqui em Pernambuco, nós não somos consideradas serviços essenciais, mas já tem outros profissionais cujos sindicatos estão enviando ofício ao governador pedindo para refazer essa redação, né, desse decreto, para que possa permitir que a trabalhadora doméstica esteja no local de trabalho. Diante disso também, a gente tem a dificuldade dos nossos direitos, né? A presidenta Dilma assinou a nossa PEC, né? E foi o período que a gente mais conseguiu direitos, foi no período dos governos do PT. Porque em 2006, a gente conseguiu a Lei 11.324, que garantiu o direito aos feriados, que a gente não tinha na lei, a gente não tinha, a gente lutava por isso, mas não tinha. A gente conseguiu as férias de 30 dias, que até então, mesmo com a Constituição de 1988, as nossas férias eram de só 20 dias, então a gente conseguiu, com o governo Lula, as férias de 30 dias, salário, mais um terço. Conseguimos também a estabilidade da trabalhadora doméstica gestante. Vocês têm uma ideia, a gente tem 84 anos de luta, temos 47 que conquistamos o primeiro direito, que foi a carteira assinada, mas a gente, até os dias atuais, a gente nunca chegou a atingir um percentual de 40% do total de trabalhadoras domésticas com carteira assinada. E ainda tem a questão da fiscalização, né? Porque as outras categorias, os sindicatos recebem uma denúncia, ele pode ir até a empresa, né, olhar, averiguar, os auditores fiscais podem chegar e ir também acompanhando, né, os diretores dos sindicatos que vão verificar essa denúncia. No nosso caso, é diferente. A gente sofre violências físicas, a gente sofre violências sexuais, a gente sofre violência verbal, né, violência psicológica, e, infelizmente, né, a residência, pela Constituição, ela é inviolável. E aí a gente tem essa dificuldade, a gente recebe uma denúncia, o máximo que a gente pode fazer é denunciar numa superintendência ou numa delegacia regional do trabalho, e aí é preciso também que tenha auditores fiscais comprometidos, né, com a categoria, de chegar e enviar uma notificação para o empregador com horário marcado para que ele compareça e se explique o porquê daquela denúncia. E aí a gente sabe que ninguém vai produzir provas contra si mesmo. Então, a gente tem ainda esse diferencial de que as denúncias no trabalho doméstico não pode ser verificada de imediato, né? E aí, por ser um ambiente privado, fica mais difícil, inclusive, cumprir aquilo que está na lei. A jornada de trabalho, é comum a gente ouvir as trabalhadoras dizer, mas eu não tenho jornada de trabalho, eu não tiro minha hora de almoço, porque o meu patrão diz o seguinte, na minha casa, quem faz minha lei sou eu, olha, da porta para dentro, a lei sou eu. Eu já estou assinando sua carteira, estou pagando seu salário. Agora, essa história de ter que cumprir horário, não. Enquanto tiver tarefa, você vai ter que executar. Então, é uma violência isso, e é uma violência que, infelizmente, fica difícil, né, da gente chegar e coibir esse tipo de violência. Mas, nesse momento de pandemia, a preocupação ainda fica maior, porque nós estamos com os sindicatos fechados, né? Temos apenas o e-mail da FENATRAD para denúncias, que é o fenatrade.org.br,
domesticerbrasil@gmail.com. Aqui em Pernambuco, o sindicato, o e-mail é o domesticer, que o T e o C são mudos no final, @gmail.com. Essas são as únicas fontes de denúncia, né? Os únicos canais de denúncia que a gente está tendo no momento, mas a gente também está com uma campanha, se você me permite, eu vou divulgar aqui, né, o site da campanha Cuida de Quem Te Cuida, que é o www.cuidadequemtecuida.bonde.org, www.cuidadequemtecuida, tudo junto, .bonde.org. Então, é um site que foi criado para que a gente possa fazer, chegar às denúncias e fazer pressão no Ministério Público do Trabalho e nos parlamentares também, né? Que a gente também está pedindo o apoio dos parlamentares, porque a pandemia ela trouxe a dificuldade, tem pessoas que dizem, estamos no mesmo barco. Não, não estamos no mesmo barco. Nós estamos enfrentando uma tempestade, porém, tem pessoas que enfrentam num transatlântico, num iate muito luxuoso, e tem pessoas que estão enfrentando um barquinho sendo jogado de um lado para o outro, sem saber como é que vai ser daqui para frente. Uma coisa eu digo, a economia, aí os empresários, tudo fazendo campanha em carros luxuosos para que os trabalhadores que constroem a riqueza deles vá trabalhar no transporte público, aglomeração de pessoas se expondo. Então, a economia falida é muito trabalho, mas consegue se recuperar se a gente tiver, no futuro, um governo que realmente governe para todos. Aí a economia recupera. Agora, vidas perdidas, não. E a vida da trabalhadora doméstica, ela tem filhos, ela tem uma vida, e a nossa vida importa. Então, é isso que a gente está falando nessa campanha, que vida de doméstica importa, e entender que tem pessoas que realmente precisam do nosso serviço, mas pedir que tenham a consciência de quando for decretado um lockdown, não considerar o trabalho doméstico essencial de uma forma generalizada, e entender que nem todas precisam estar no local de trabalho, só aquelas que realmente estejam a serviço de empregadores que estejam, principalmente os empregadores que estão profissionais de saúde, porque desses sim a gente precisa e muito, porque se ele não vai ao local de trabalho, como é que fica? É um a menos, um profissional a menos. Mas generalizar o serviço doméstico como essencial, eu acho que isso é uma crueldade com uma categoria que já sofre a discriminação secular, né? Porque a Lei Áurea foi uma lei muito mal planejada, muito mal executada, foi uma coisa que eu falo com minhas palavras, foi uma coisa para inglês ver, porque ninguém pensou, quando se abriu as senzalas, ninguém pensou o que aquelas pessoas negras iam fazer da vida, como iam sobreviver, de que forma, né, se elas não tinham nada a não ser a roupa do corpo. Então, foi uma coisa muito mal planejada, e a gente, sem querer se vitimizar, né, porque a gente não está falando em vitimização, a gente está falando que pertencemos à classe trabalhadora e, como tal, a gente quer ser respeitada. Obrigada. Ô, Fafá, chegou algumas perguntas aqui para você. Eu vou começar por você, porque elas são um pouco mais específicas. Daí depois acho que a gente faz uma dobradinha aí com a Leonora e com a Luísa. Tá? Uma questão de que as petroleiras são minorias, a do Luiz Carvalho, essa pergunta. As petroleiras são minoria na categoria. Isso dificulta para colocar as discussões de gênero na pauta? E daí tem uma outra questão também, do Guilherme. As distribuidoras e as revendedoras também têm culpa nesse quadro elevado do preço do gás? A privatização da Liquigás interferiu nesse quadro? Daí, como essas duas são mais específicas do mundo petróleo, deixa a Fafá responder, daí depois eu leio outras e passo para vocês. Olha, apareceu lá escrito. Veja só, a primeira questão, o número de petroleiras ser um número pequeno dificulta o debate de gênero? Sem dúvida que é um desafio.
já foi mais difícil. A Petrobras nasceu em 53 e o coletivo de mulheres é dos anos 2000. Então, é claro que durante muito tempo as mulheres tiveram dificuldade de pautar essa questão, principalmente pelo tamanho da sua representação, mas muito mais pela a dificuldade de acessar e de participar do movimento sindical. Então, essa dificuldade de participar da política das mulheres, ela não se restringe a uma única esfera. O sindicalismo também. Então, mas as mulheres petroleiras, como as mulheres em geral, elas venceram esse primeiro momento e o nosso atual acordo coletivo, que é, na maioria, o conteúdo foi definido em 2013, esse acordo, ele incorporou a pauta das mulheres que durante muito tempo nós não conseguíamos que estivesse na pauta nacional as questões específicas levantadas pelas mulheres. Mas é um desafio, é sempre um desafio garantir a participação política das mulheres. Com relação à política de preço, essa é talvez um dos maiores crimes cometidos contra a população. É exatamente a adoção da atual política de preço de derivados. Há 3 semanas atrás, se não me engano, no SBL, o Sindipet de São Paulo fez uma live sobre esse assunto e a Cibele comentou muito bem essa matéria. Na verdade, no governo Temer, o Brasil passou a adotar uma nova política de preço que deixa de levar em consideração a produção local, o custo local, e passa a ter como referencial, na verdade, o mercado internacional. É a política de paridade do preço de importação, onde você incorpora o custo da incorporação ou o custo da produção externa do mercado internacional, o custo da importação e o lucro das empresas importadoras. Isso é uma novidade no Brasil. A Petrobras, ela sempre foi majoritária no mercado brasileiro e, portanto, ela definia ou ela interferia de forma majoritária na formação do preço, e esse preço levava em conta o custo de produção interno, o custo de produção no Brasil. Por isso que o nosso preço estava sempre abaixo do preço do mercado internacional. Essa política foi adotada pelo governo Temer para beneficiar as importadoras, porque até os anos 90, a metade dos anos 90, o Brasil não importava, e se importasse, teria que importar pela Petrobras os derivados. Então, por que isso? Exatamente para você proteger a economia nacional, o consumidor nacional, para que o custo lá de fora não fosse transferido para a economia interna. Então, o governo Temer ele reduziu a taxa de utilização das nossas refinarias e, com isso, abriu espaço para ampliar a importação de derivados. Para isso, adotou uma política que leva em conta a variação do mercado internacional. No ano de 2018, inclusive, nós tivemos uma greve dos petroleiros e dos caminhoneiros, exatamente por conta dessa política de preço. O governo recuou no primeiro momento, mas depois retomou. No governo Bolsonaro, a gestão Castelo Branco, ela vendeu mais ativos que 36 meses de venda de ativos acumulado. Em 12 meses ele vendeu o equivalente. Então, a velocidade com que o Castelo Branco tem vendido os ativos da Petrobras, que, na verdade, são os ativos dos brasileiros, porque a Petrobras é uma empresa estatal, é assustador e comprometeu exatamente o controle brasileiro sobre o preço dos derivados.
A venda da BR Distribuidora, ela tem um impacto nisso, e a venda da Liquigás diretamente na definição do preço do gás de cozinha. Então, foram medidas que são prejudiciais à Petrobras, são prejudiciais aos brasileiros, ao Brasil como um todo e a toda a economia, inclusive para os empresários brasileiros. Essa política ela é suicida, ela é uma política inadequada. Nenhuma empresa, nenhum governo de outro país adota esse tipo de política. Por isso que a gente diz que a gestão do Castelo Branco é uma gestão, além de genocida, temerária. E o Castelo Branco, assim como o Bolsonaro, eles precisam ser afastados, senão a Petrobras vai ser liquidada. Não é que eles vão abrir um leilão de privatização da Petrobras. Ele está inviabilizando a empresa, vendendo os ativos da empresa em plena pandemia como essa, com problema de abastecimento, com uma crise no petróleo que rebaixou o valor dos ativos. Ele continua afirmando a todo momento a venda das 8 refinarias que foram anunciadas no ano passado e vendendo outros ativos da Petrobras. Isso vai deixar a Petrobras, já está muito vulnerável. Eu vou entrar aqui rapidamente, Cibele, mas não vou aprofundar, não. Hoje a FUP está fazendo uma live sobre o balanço, porque o balanço vai mostrar que a gestão do Castelo Branco ela traz prejuízo para a Petrobras e ela ameaça a própria existência da Petrobras. O projeto dele é exatamente deixar a sociedade à mercê do mercado internacional em relação ao abastecimento de derivados e de todos os produtos que a gente poderia ter aqui no Brasil, advindos do petróleo. A estratégia dele é uma única estratégia, é produzir e vender óleo cru. Isso é uma política anti-industrialização, ela vai promover a desindustrialização do Brasil num patamar ainda muito mais elevado. Então, sem dúvida nenhuma, seu raciocínio está correto. A venda da BR, a venda da Liquigás tem grande impacto no descontrole ou na falta de controle do governo brasileiro sobre o preço do gás de cozinha, da gasolina e do diesel e de todos os derivados de petróleo. É que, enfim, eu sei bem como que a gente é tão envolvido com o debate e também angustia tanta gente ver o desmonte que eles estão fazendo com tudo, e no nosso caso com a Petrobras, que se a gente deixar virar uma live sobre a Petrobras, né, Fafá? Por isso só que daí eu chamei um pouco de atenção, porque, enfim, de fato, tem outras lives que daí vocês podem se aprofundar um pouco mais nesse tema, elas estão disponíveis no Facebook, tá? Mesmo que não conseguiu acompanhar ao vivo, depois pode entrar no site, tanto do sindicato como da FUP, tem bastante coisa lá. Aí, Leonora, eu queria passar algumas perguntas para você, só queria fazer um comentário, né? Que a gente demorou para conseguir organizar o coletivo de forma estruturada nacional, no caso das petroleiras, e algumas das conquistas que a gente teve como categoria, a gente também está vendo sendo desmontado, né? Fafá falou disso, mas, por exemplo, chega até o ponto de uniforme de corte feminino. A gente precisou conseguir que fosse disponibilizado nacionalmente, porque antes tinha no padrão, na lei, nos procedimentos, mas não chegavam nas mulheres. Precisou o coletivo forçar para isso ter, sala de aleitamento em várias unidades também, algumas não conseguimos implementar ainda, e agora a gente vê até isso tendo dificuldade de chegar, né? Então, realmente é um retrocesso em coisas até inacreditáveis, né? Que a gente pensa que não acontece. Mas a gente recebeu um sindicato que tinha um contrato de soldadoras, alguém aí com o microfone, tinha um contrato com soldadoras numa parada, tiveram alguns contratos
temporários numa parada de manutenção, e aí abriu vagas para o AC fixo. E daí as mulheres que estavam já trabalhando na parada, que eram bem avaliadas, inclusive terceirizadas no caso, elas foram apresentar para a vaga fixa. E foi falado que não teria contratação de mulheres, porque o engenheiro da área não gostava de trabalhar com mulher, porque a mulher distrai os homens. E daí o sindicato teve que interferir. Infelizmente, a gente chegou a avisar que isso poderia acontecer, que eles não contratariam nenhuma delas, porque dava para espiarem quem fez a denúncia, mas nós conseguimos que eles tivessem que contratar mulheres, mesmo que não fossem essas que fizeram a denúncia para a gente. Mas você vê, isso aconteceu agora, uns 2 anos atrás. Então, não é coisa do século passado, né? Eu acho que muitas das coisas que a Luísa traz, fica bem claro isso. Mas vamos lá, teve aqui uma pergunta da Eleonora, feita pelo Guilherme, de uma reportagem da Folha de São Paulo, publicada no final de abril, trouxe casos de mães que tiveram um auxílio dobrado negado e que acusaram o ex-companheiro de fraude. Como ex-ministra, qual a sua opinião sobre o auxílio emergencial dobrado também para pais solteiros? Daí eu vou aproveitar já trazer algumas aí, que daí você vai trazendo na sua fala, né? Como vocês avaliam a questão da representatividade e como ela deveria estar presente especificamente na comunicação? E daí queria colocar só mais uma, daí eu passo para a Leonora, que tem um pouco a ver, fazendo um elo com algumas denúncias que a Luísa trouxe, mas depois tem algumas para ela também. Qual a melhor indicação para ajudar uma mulher que possivelmente está sendo vítima de violência doméstica durante o isolamento social, né? E eu recebi de um amigo meu, inclusive perguntando se era verdade isso, hoje, que estavam falando disso como se fosse um absurdo, né? Desapropriação de bens, mas que tem uma discussão de utilizar, inclusive, escolas, hospitais, para poder servir de abrigo, né? Para, às vezes, independente, inclusive, de violência doméstica, a pessoa está com sintoma, está aguardando o exame, ou já tem até com o exame, mas está com caso leve da doença. Aí ela volta para casa e contamina a família toda, né? Claro. Então, como que fica essa questão? Ok, Leonora? Ok. Primeiro, eu quero dizer que eu gostei imensamente, aprendi muito com a Luísa e com a Fafá. E o que eu quero colocar das duas falas é bem rapidinho. A violência contra as mulheres e a violação dos direitos humanos, tanto como nas empregadas domésticas, como dentro da Petrobras, tem um nome além disso. E já tem muitas obras escritas, a Margarida Barreto, eu com ela, escrevemos sobre assédio moral e assédio sexual nos mundos do trabalho. Isso é uma violência e a violação dos direitos humanos. Tudo que acontece dentro da casa com as trabalhadoras domésticas é uma questão de violação dos direitos humanos e é uma questão de assédio moral que já é previsto em lei e é uma questão que permite, possibilita, exige que se denuncie também. E as trabalhadoras domésticas são trabalhadoras escravas. Mesmo com a PEC das trabalhadoras domésticas, continuou a escravidão dentro das casas. Eu mesma fui agredida no aeroporto de Santos Dumont não, no aeroporto de Congonhas, aqui em São Paulo, quando eu era ministra, que cheguei do dia que nós sancionamos a lei. Fui agredida por madames. E na Petrobras, eu não fiquei estarrecida, porque eu sempre soube que isso acontece no mundo do trabalho. Primeiro, as grávidas e as
em aleitamento, no puerpério. E no processo de alongamento desse aleitamento, que é um direito da mulher, serem colocadas em trabalhos insalubres, serem colocadas sem a mínima condição. E, sobretudo, nesse momento de pandemia, como colocar isso, mesmo tendo sido aprovado pelo Congresso Nacional, não por unanimidade, evidentemente, mas a permissão do trabalho insalubre de mulheres grávidas e mulheres em aleitamento. Então, isso que acontece na Petrobras é uma questão de violação de direitos humanos, é uma questão de assédio moral, de assédio sexual no mundo do trabalho. E eu acho que eu sugeriria que todas as duas companheiras que falaram e que estão ligadas, que orientem essas denúncias no sentido mais grave de que elas existem. A outra questão de violência, antes de chegar na resposta do Guilherme, eu concordo plenamente na questão de desapropriar prédios públicos, sejam equipamentos escolares, sejam equipamentos hotéis, sejam equipamentos de lazer, para abrigar as pessoas em situação de vulnerabilidade, tanto moradores e moradoras de rua, como aquelas das comunidades mais de favela, que não tem para onde ir no isolamento, que vão para lá. Não só as mulheres que estão sofrendo violência. A questão que o Guilherme coloca, eu sou favorável, sim, ao auxílio emergencial. E por que para as mulheres? Porque o patriarcado é cultural. A maioria, quase que 100%, que fica com os filhos. Quando é mãe solteira, que não tem contrato de casamento, contrato de união civil, fica com os filhos. Quando se separa, fica com os filhos. São poucos os casos de homens que têm os filhos sob a sua guarda permanente, de homens solteiros. E, portanto, eu sou favorável que eles peçam também esse auxílio. E eu quero lembrar que o que o Bolsonaro propôs inicialmente foi R$ 200, e que foi a nossa bancada do PT e a bancada de oposição, PSOL, PCdoB, PSB, PDT, enfim, o consórcio de partidos de oposição, que aumentou para 600 e dobrou para as mães solteiras que tenham 2 filhos ou mais. Né? E a outra questão que eu quero voltar, é que o patriarcado e a escravidão são colados com o capitalismo. O capitalismo precisa do patriarcado porque ele precisa da exploração da mão de obra gratuita do trabalho doméstico para a sua mais-valia. E, no caso das mulheres que trabalham fora, as trabalhadoras domésticas elas têm tripla, quádrupla jornada de trabalho e sofrem um risco violento com o deslocamento da casa delas para a casa das patroas ou dos patrões por causa do risco de estupro e de assaltos. E a mesma coisa com as petroleiras também. Então, a questão da escravidão ela acontece dentro das nossas próprias casas. Eu costumo dizer que a PEC das trabalhadoras domésticas foi o início do término da escravidão nas nossas próprias casas. Só que não aconteceu. Então,
veja bem, as petroleiras, a Fafá trouxe dados que eu anotei aqui, que são estarrecedores. Eu quero apenas a situação genocida que a Petrobras está, com todos os seus trabalhadores e trabalhadoras, e negando, nessa pandemia, os equipamentos básicos que a saúde pública orienta, que é álcool gel, máscara, e a higienização do ambiente de trabalho. Não é? Então, isso, e não permitir o home office, o trabalho online de todas as trabalhadoras e trabalhadores, e fazer rodízio, deveria fazer rodízio com as operacionais. Então, é genocida, sim, a gestão da Petrobras. Ela é genocida porque a gestão do Brasil está na mão de um genocida, de um negacionista, de um fascista, fundamentalista, escroto, que ele quer o caos para dar o golpe militar dentro do próprio governo. E as trabalhadoras domésticas são também assim estarrecedor tudo que a Luísa nos traz, né? E essa questão de a trabalhadora doméstica não ter tempo nem de dormir, eu costumo dizer que a Cleusa fala que nós não temos, as trabalhadoras, direito de sonhar, quanto mais de dormir. Não temos direito de dormir, quanto mais de sonhar. E o medo que elas têm, junto com as mulheres de áreas periféricas, de dormir e o seu filho ou sua filha não voltar. De manhã eles estarem mortos. Mortos pela polícia, sobretudo pela milícia. E não é pelo tráfico. Porque, por exemplo, em várias favelas hoje, o tráfico está ajudando a criar condições que o Estado que deveria criar para a proteção contra a pandemia do coronavírus. É o tráfico que está dando... não estou aqui fazendo defesa do tráfico, não. Mas estou dizendo, é o tráfico que está possibilitando a higienização, a alimentação. Então, eu acho que o debate está maravilhoso e eu só tenho a dizer da minha alegria. Muitíssimo obrigada. A gente tem agora uma pergunta para a Luísa. E aí, Luísa, como a gente até avançou um pouquinho aí no tempo, eu vou fazer a pergunta e daí eu peço para, no fim da sua fala, já incluir um pouco uma finalização que você queira falar de uma forma mais solta também, para além da pergunta colocada, né? Chegou uma pergunta aqui das arpilheiras dos atingidos por barragem, atingidas por barragem bordando a resistência. Inclusive, é muito bonito esse projeto do MAB, viu? Quem não conhecer, depois dá uma procurada aí no Google, que vale a pena ver o trabalho que elas fazem. Um trabalho muito bonito. Luísa, quais são as orientações para as trabalhadoras que sofrem pressão para realizarem a quarentena na casa dos patrões? Aí eu já incluo algumas coisas que eu vejo os debates entre nós, né? As pessoas de famílias que têm, às vezes, diarista ou trabalhadora doméstica. E eu conheço gente que está achando ruim que a trabalhadora doméstica não quer ficar, porque fala, não, mas ela tem que ficar aqui, porque tem que trabalhar, mas daí ela vai e volta todo dia, eu quero que ela fique na minha casa, porque senão vai poder me contaminar. Então, ao invés de oferecer condição segura para a pessoa poder ir voltar para casa, né? Às vezes, pega o carro e leva, se você está em trabalho em casa, pega o carro e leva a pessoa, enfim, né? Nem deveria estar indo, como já foi colocado, né? Uma coisa é quando os empregadores
Achei muito boa essa sua fala, inclusive, viu, Luísa? Quando os empregadores estão em atividade de serviço essencial, principalmente saúde, né? E daí, no caso, ambos. Não pode ter um casal e o fato da mulher, às vezes, estar em serviço de saúde, o homem está em casa e querer que a trabalhadora doméstica fique lá, porque o homem não faz trabalho doméstico, né? Isso também não serve. Também já fazendo uma outra provocação que daí vai para além da questão do trabalho doméstico, mas os entregadores, né? Porque agora tem gente que daí está fazendo tudo pela internet, daí o iFood, não sei o que lá, agora alguém está tendo que cozinhar aquilo, alguém está tendo que entregar aquilo, e daí essas pessoas, até que ponto que também tudo bem eu ficar no isolamento em casa e pedir vários serviços que eu poderia eu mesma estar fazendo, mesmo que seja de fora, alguém está se expondo para ter que fazer esses serviços, né? Porque normalmente os cozinheiros desses lugares não vão de transporte particular, enfim, e não respeitam necessariamente a regra. Mas, então, aí, ouvir de você isso, como que elas, né, as trabalhadoras, devem lidar com essa pressão que imagino que esteja muito comum da parte dos empregados. E uma dúvida que eu fiquei, daí uma dúvida minha mesmo, aquela MP a 936, que permite a redução da jornada com redução de salário, mas que daí o Estado paga até 1.800, porque essa MP tem alguns problemas, porque ela é negociada individualmente, né? Numa empresa grande, por exemplo, você tem que fazer para todo mundo a mesma regra, não negociar individualmente, tem que ser negociação com o sindicato. Mas essa essência dela ela é boa, que ela permite a redução do salário e o Estado paga a questão até 1.800. No caso que o empregador um CPF, né? Essa MP ela não se aplica em hipótese alguma, né? Não tem, não abrange, no caso, trabalhadoras domésticas, né? Porque o empregador abrange. Então, isso aí eu fiquei na dúvida. Que às vezes também seria uma coisa que tem outra coisa que muita gente coloca, não, eu falei para que daí fala minha empregada, né, ficar na casa dela, porque eu reconheço que ela não tem que estar agora aqui, mas aí não paga o salário. Enfim. Então, como que vocês orientam lidar com essas questões? Bem, no mês de fevereiro, teve a Lei 10.292, se não me engano, o número da lei, que fala exatamente nessa questão da pandemia, e as trabalhadoras domésticas também teriam direito à pandemia, né? E aí teve também uma nota, né, a nota número 4 de 2002, do Ministério Público Federal, no Ministério Público do Trabalho Federal, que também orienta que a trabalhadora doméstica tem direito, sim, à quarentena, né? Salvo as situações já colocadas, que foi uma coisa que você até falou, Sibeli, eu aproveito para dizer o seguinte, a mulher ela é médica, ela trabalha, e o marido quer ficar em casa, fica em casa, e por isso não vai cuidar dos filhos, claro que tem que cuidar, afinal de contas, o filho ele tem mãe, mas ele tem pai também, qual é o problema de um pai cuidar do filho num momento como esse? Você falou também na questão dos entregadores, né, de iFood, que são pessoas que trabalham sem nenhuma proteção social, e a gente também vê isso, né, a situação dos entregadores de iFood. E aí é quando você vê, a pessoa está em casa, mas é aquela máxima, eu estou pagando, então se eu estou pagando, eu posso ter todo o conforto, tudo que me possa propiciar, não ter que lavar uma louça, não ter que varrer uma casa, não ter que limpar um banheiro, porque eu tenho dinheiro para pagar. Esquece que as pessoas que estão, nesse momento, realizando essas tarefas, também estão se contaminando. E também não vê o seguinte, está no transporte público, né? Como você falou, as pessoas que estão trabalhando nos restaurantes, que estão cozinhando e oferecendo, não vão realmente trabalhar de carro particular, porque não ganham dinheiro para isso, né? Para ter carro particular. E, com certeza, o dono daquele restaurante não tem o cuidado de, pelo menos, um transporte alternativo que possa pegar 4 funcionários. Eles não vão ter essa preocupação, porque a máxima é reduzir custos.
a máxima é reduzir custos. E aí, isso trazendo para o trabalho doméstico, a gente vê a situação da trabalhadora doméstica, que o empregador, praticamente ele chantageia a trabalhadora doméstica. Ah, você quer ficar em casa, você fica, não paga o teu salário. Então, ela se vê obrigada, né? Ela se vê obrigada a comparecer, a ir trabalhar, correndo todos os riscos. E aí o empregador ele não para pensar que quando essa trabalhadora está se expondo, ela corre o risco de se contaminar e contaminar a família dele também. Mas a questão da comodidade, né, do conforto de ter uma pessoa fazendo as tarefas domésticas para si, supera esse tipo de medo. Você falou também da medida 936, né, a medida provisória 936. A medida provisória 936, ela contempla também o trabalho doméstico. E a FENATRAD ela tem validado muitos contratos, né? Porque logo do início o ministro Ricardo Lewandowski ele falou que os contratos teriam que ser validados, né? Um liminar dele fala isso, que os contratos teriam que ser validados pelos sindicatos da categoria que estivesse ali sendo representada, inclusive os contratos individuais. E quando fala nos contratos individuais, subentende-se exatamente os contratos de trabalhadoras e trabalhadores domésticos. E aí tem aquela questão que é a suspensão, que pode ser por até 3 meses, a suspensão total. O empregador, quando ele faz o comunicado no Ministério da Economia, ele tem que ter conversado com a trabalhadora. Se ela tiver uma conta, ela tem que fornecer o número da conta para que o empregador, quando ele vai informar ao Ministério da Economia esse contrato, essa suspensão, a trabalhadora vai ficar em casa e o governo é que vai pagar. Porém, a gente tem essa preocupação porque já houve casos de empregadores que coloca a trabalhadora no contrato suspenso, mas diz assim, olha, você tem que vir 2 dias na minha casa, pelo menos, para fazer a limpeza. E aí tem o contrato parcial. No contrato parcial, isso é permitido. Ela vai 2 dias ou 3, ele paga os dias trabalhados e o restante do salário é pago pelo governo. Mas tem empregador que está informando a suspensão, é aquela história. Sempre alguém querendo levar vantagem em cima de outras pessoas e até de uma forma ilícita, porque a suspensão do contrato, ela prevê que o contrato está indo no local de trabalho, né? Então, se a trabalhadora está passando por esse tipo de pressão, né, que o certo é salário da trabalhadora, aquele salário das diaristas, né, daquela que trabalha sem o registro na carteira, já está no orçamento da família. Então, por que não garantir a essa pessoa, esse ser humano chamado trabalhadora doméstica, que fique em sua residência e que pague o salário enquanto durar essa quarentena, enquanto durar essa pandemia, né? É uma forma da pessoa também contribuir com a não contaminação, não só da própria família dele, como expor uma pessoa a se contaminar, pelo que a gente escuta, uma única pessoa contaminada pode contaminar mais 10, 20, dependendo do local onde ela está. Então, se a gente não contribui, se a sociedade não contribui com essa forma das pessoas estar em casa, de quarentena, vai demorar muito mais a gente sair dessa curva, né, que não para de crescer e nesse momento, a maior arma que a gente tem contra esse inimigo invisível é justamente o confinamento, é o isolamento social. E vem a preocupação das pessoas que moram em periferia, um barraco de 3 metros por 3 metros, morando 6 pessoas. Qual o distanciamento social que uma pessoa dessa tem? Praticamente nenhum. Então, são muitas questões, mas eu acho que com esse governo genocida que a gente tem, vai ser muito difícil a gente sair dessa curva com o mesmo pouco espaço de tempo, né, o tempo curto que se saiu em outros países, né, e como você colocou, países que são governados por mulheres conseguiu enfrentar essa pandemia, né, conseguiu enfrentar essa curva de uma forma bem mais organizada, com muito menos
investimento, né, porque a compra de respiradores está aí bombando e as pessoas continuam morrendo. Então, cabe a gente cada um ter a consciência de entender que isso aí também depende de nós. E a trabalhadora que sofrer pressão, ela pode sim dialogar com o empregador e, consequentemente, né, quando a gente passar esse período crítico, que a gente possa abrir os sindicatos. Aqui os serviços essenciais são os não essenciais, aliás. Aqui em Pernambuco está suspenso até o dia 31 de maio. A gente não sabe se depois disso vai ser necessário estender esse prazo. Mas assim que o sindicato voltar, a gente vai estar lá para ouvir as companheiras e ver que medidas a gente vai poder tomar essas trabalhadoras que sofreram pressão dos empregadores para estar indo trabalhar sabendo que o serviço doméstico generalizado ele não é essencial. Então, é isso, né? Agradecer o convite, Cibele, né? Me sinto honrada de participar de uma live com tantas mulheres que estão aí fazendo a diferença, né? A ministra fez toda a diferença quando estava no governo, né? Fez toda a diferença para a nossa categoria. Hoje a gente já não tem mais o mesmo diálogo com o governo, né? Infelizmente. E aí eu digo mesmo, eu tenho muita saudade da minha ex-presidenta Dilma, que para mim continua sendo a presidenta, e eu continuo também tendo saudade da ministra, né, como ministra das Mulheres, que a gente agora tem nem vou dominar o que é que temos lá na Secretaria. E também dizer que é um prazer estar com você também, Fátima. Eu já tinha ouvido falar de você em outras ocasiões, na CUT Pernambuco. E aí é isso, nós mulheres estamos aqui, né, na luta, fazendo a diferença e dizendo que o que a gente possa fazer para minimizar os efeitos dessa pandemia na vida de nós mulheres, a gente vai estar, sim, fazendo essa luta. Obrigada. Ok. Fafá, passar para você fazer suas considerações finais. Primeiro, não, dizer Luísa, que eu estou muito feliz de ter participado dessa mesa, dessa sala de debate. A gente sempre sai muito melhor do que inicia a sala, e eu tive uma lição aqui extraordinária da Luísa, aqui, da ministra. A Cibele, a gente aprende uma com a outra todo dia, porque nós somos diretora de uma mesma entidade. Mas agradecer aqui ao Sindipetro Unificado de São Paulo e parabenizar por essa Não estou ouvindo você. Que precisa continuar, viu, Cibele? É uma ótima iniciativa. E aqui as considerações finais que eu queria dizer é que reafirmar que as mulheres petroleiras, elas não são diferentes das demais mulheres do Brasil. Nós estamos inseridas no contexto geral da luta das mulheres pela emancipação. Se a gente tem conquista, tem um acordo mais elevado, mas é uma parte da categoria. No geral, as mulheres petroleiras vivenciam os mesmos problemas que as demais mulheres brasileiras. Precisamos avançar muito mais, e as mulheres no Brasil, e é certamente nesse concerto de juntar as forças, de juntar os vários segmentos e organizações que nós vamos avançando. Com relação aqui ao momento e a minha categoria, eu queria reafirmar que nós vivemos um momento dramático, e nós temos 2 desafios. O primeiro é a garantia da nossa integridade física, da saúde, da preservação da saúde dos trabalhadores petroleiros, e isso vem sendo incompatível com a gestão genocida do Castelo Branco. O outro desafio é o desafio político mais geral de preservação desta empresa, que é sinônimo de soberania e que precisa voltar a cumprir o seu papel de empresa nacional voltada a garantir o abastecimento da sociedade e o desenvolvimento nacional.
porque só com o Brasil desenvolvido também nós vamos poder elevar ainda mais a luta das mulheres e ampliar as conquistas, vencer aquilo que nós ainda não vencemos. Foi um grande prazer participar da live. Muito obrigada pelo convite e continuemos na luta. Mas eu queria só ler uma última pergunta que chegou aqui, que inclusive também é uma curiosidade que eu tenho, de como vocês enxergam os grupos de homens que estão surgindo com enfoque na discussão sobre masculinidade. Na opinião de vocês, é positivo que eles sejam auto-organizados ou também deveriam incorporar mulheres para construir o debate? Aí tem dois movimentos acontecendo. Tem um, que é esse que a pergunta cita, que são homens que identificam a necessidade dos homens discutir a masculinidade e fazem grupos, né, para esse debate. Daí a pergunta é se eles devem trazer alguma mulher para participar ou é uma auto-organização masculina. E também tem iniciativas que são mais de ação pública. Por exemplo, tem o programa E Agora José, tem outros programas que, às vezes, quando os homens são condenados na Lei Maria da Penha por violência doméstica, eles entram compulsoriamente nesses programas, né? E aí, como que você avalia essas duas formas, né? E daí aproveitar para fazer as considerações finais, né? E agradecer aí a participação. Olha, eu quero agradecer mais outra vez imensamente o convite. Sibeli, estou às ordens e à disposição de vocês para qualquer contribuição, de qualquer forma. Agradeço demais, foi excelente o debate. Agradeço a Luísa de nos permitir participar e ouvir palavras tão sábias, histórias tão importantes. E a Fafá de nos contar, junto com a Cibele, mas foi ela mais que contou, as crueldades e as violências decorrentes do desmonte do genocida Castelo Branco, dentro da Petrobras. E a Cibele, como sempre, ultra inovadora, ultra cheia de gás e que inspira todas nós também. Sobre as questões que você coloca dos grupos de homens, eu sou favorável. Eu acho que não podemos colocar em disputa atendimento, assistência, acolhimento, enfrentamento à violência contra as mulheres que são os sujeitos principais dessa crueldade, dessa violência, dessa agressão, desse patriarcado, em contraposição. Eles ou nós? Não. Eles têm que mudar, para mudar a cultura patriarcal, tem que ir mudando desde criança. Já que não mudaram a cabeça desde criança, né? Nem todas as famílias fazem isso, ao contrário, fortalece o patriarcado, né? Pede seu pai, isso é coisa para homem. Lavar louça não é coisa para homem, né? E, menina, não joga bola, não, que isso é coisa de homem. Isso vai construindo isso que é a cultura patriarcal. E esses homens, e agora, José, eu conheço bem esse programa, se não me engano, é lá de Santo André, né? E o papai de Pernambuco, que é pioneiro no grupo de homens para discutir a violência contra as mulheres, a violência de uma forma geral, e a violência LGBT, eu sou totalmente favorável. Inclusive, a Lei Maria da Penha propõe que criem estratégias para que os homens possam participar de discussão. Agora, o que eu não sou a favor é que os ministérios de mulheres
crie políticas públicas voltadas para os homens, porque isso é Ministério de Direitos Humanos, ou Secretaria de Direitos Humanos, né? Eu sou completamente favorável a esses grupos, acho que eles são eficazes, podem mudar, são eficazes a médio e longo prazo, podem mudar a cultura desses homens, né? E nem todos eles são violadores, né? Ou agressores, ou assassinos, feminicidas. E, para finalizar, eu quero dizer que, como nós estamos num regime de fortalecimento do estado de exceção, ou seja, de um regime autoritário, de um regime neofascista, de um regime cruel, genocida, nós temos que ficar muito alertas. E nós, mulheres, que sempre estivemos nas lutas democráticas, nas lutas revolucionárias, nas lutas dos movimentos sociais, na luta por liberdades, pela radicalização da democracia, não é agora que nós vamos afastar. Nós estamos em casa, mas estamos cada uma de mãos dadas com as outras, com aquela frase, ninguém solta a mão de ninguém. E em defesa da vida. E lutar pela vida significa lutar pelos direitos das mulheres, significa lutar contra o patriarcado, contra a escravidão e contra a barbárie que assola nosso país. E eu tenho certeza, eu queria só dizer que eu sou favorável e reafirmar a fila única para as UTIs. O que significa isso? Não é que o SUS vai para o SUS, os usuários do SUS vão para o SUS e os usuários de plano de saúde privado vão para o plano. Fila única tanto leitos privados como SUS tem que obedecer uma fila única. O pobre pode ir no hospital privado e o privado vai para o SUS. Né? E que esta pandemia, sem dúvida nenhuma, está criando condições para nos demonstrando que o capitalismo está num desafio, num beco sem saída, e que nós temos que pensar para onde vamos. Que novo nós vamos construir do ponto de vista das relações sociais, das relações de trabalho e das relações entre capital e trabalho. Né? Então, eu desejo uma ótima noite para todas, um ótimo final de semana, que a esperança continue estando em movimento, não uma esperança sentada na cadeira de balanço, esperando a banda passar. Porque a banda muitas vezes passa e se a gente não entrar, não tocar, nós estamos lascadas, como diz no Nordeste, para não dizer outra coisa. Então, como a gente sempre tocou na banda, eu convido mais mulheres para virem para essa banda da esperança, essa banda da luta social, essa banda que vai tocar a música, sem dúvida nenhuma, apesar de você. E nós estamos cantando e tocando. Um beijo bem apertado, um abraço bem forte em cada uma de vocês. E guerreiras, continuem sempre guerreiras. Eu acho que dá para a gente falar que é a banda do amor na luta, né? Exato. Porque a gente, contrário do que muitos alegam e falam das feministas e que as mulheres de luta não, gente, a gente ama e faz muita coisa das outras coisas também. Então, não existe essa, que você tem que escolher ou ser mulher ou estar na luta. Você pode ser do jeito que você quiser ser, e isso faz você, inclusive, ser uma pessoa que consegue fazer a luta de uma forma mais completa e daí mais íntegra, né? Porque você
tem que ser autêntico para poder defender os direitos dos outros, você tem que, inclusive, reconhecer o seu direito de ser quem você é. Eu acho que é muito isso que às vezes falta por aí, né? Respeitar, acho que eu tô com essa camiseta, que acho que foi até pertinente, acho que não vai dar pra... Mas por um mundo onde sejamos socialmente iguais, humanamente diferentes e totalmente livres. Rosa Luxemburgo. Acho que é isso aí, é a essência da nossa luta, digamos assim. Então, agradecer, né, de coração todo mundo que acompanhou a live, a Leonora, a Fafá, a Luísa. Agora escuta, Luísa. Não, acho que ainda não voltou a ouvir. Mas ela está ali, está acompanhando. Agora eu saí de novo, porque eu não conseguia ouvir de jeito nenhum, não sei. Depois que entrou uma ligação, eu recusei. Aí, quando eu recusei a ligação, e não foi a sua, foi uma ligação. Aí eu recusei. Aí, quando foi embora, não entrou mais o som. Eu fiquei doidinha. São os desafios aí da gente dominar essas tecnologias, que outra coisa que já estava escancarada na nossa cara e a gente fica querendo negar, né, postergar o uso delas. Então, agradecer aí de coração, viu, Luísa? A participação, acho que foi muito engrandecedor esse debate, né? E sexta-feira tem outra live aí no canal, né, no Facebook do Sindipetro Unificado de São Paulo.